O sol começava a subir sobre o mar da Galileia, tingindo as águas de dourado e laranja. A brisa da manhã ainda era fresca, carregando o cheiro salgado e familiar das redes secas e da madeira dos barcos. As ondas suaves batiam nos cascos como uma canção antiga, e os pescadores, exaustos após uma noite infrutífera, recolhiam lentamente seus pertences. Simão, filho de Jonas, conhecido entre os outros como um homem de palavra forte e temperamento inflamado, puxava as redes vazias com mãos calejadas. Seu irmão André ajudava ao lado, o suor frio escorrendo pela testa. Nada de novo, murmurou André, mais para si do que para o irmão. Simão bufou, os olhos fixos no horizonte. O mar está mudo, disse. Nenhum peixe, nenhum sinal. É como se o céu estivesse fechado. Ao longe, uma multidão começava a se formar à beira do lago. Homens, mulheres e crianças se agrupavam, apertando-se uns contra os outros, como se esperassem algo ou alguém. Simão lançou um olhar curioso na direção da aglomeração. É ele de novo? Perguntou. André assentiu devagar. Sim, o Rabi, o Nazareno. Simão franziu a testa. Já ouvira falar daquele homem. Diziam que curava leprosos, que expulsava espíritos e falava com autoridade, não como os escribas. Mas Simão era prático, pé no chão. Palavras bonitas não enchiam barcos. A multidão crescia, e então ele apareceu. O homem caminhava entre as pessoas com serenidade, como se o caos não o tocasse. Seus olhos varriam a multidão até se fixarem em Simão. Havia algo naquele olhar, algo que atravessava a pele e os ossos, algo que via a alma. Simão, filho de Jonas? Perguntou ele com voz firme e suave. Surpreso, Simão assentiu. Empresta-me teu barco, pediu, para que eu possa falar à multidão. Sem saber exatamente por que, Simão cedeu. Juntos empurraram o barco de volta à água. Jesus subiu primeiro, sentando-se na proa. Simão ficou ao seu lado, observando enquanto ele ensinava. As palavras fluíam como um rio, sobre o reino, sobre arrependimento, sobre amor. Cada frase penetrava nos corações, como se tivesse sido dita apenas para aquele que a ouvia. Quando o ensino cessou, Jesus voltou-se para Simão. Lança tuas redes novamente. Simão quase riu. Mestre, trabalhamos a noite toda. Nada apanhamos. Houve um silêncio entre eles. Jesus apenas o olhava, aquele olhar outra vez. Simão suspirou. Mas, sob tua palavra, lançarei as redes. Eles avançaram para águas mais profundas, e num instante, as redes começaram a se encher com uma força inexplicável. Simão arregalou os olhos. Peixes saltavam, a rede quase se rompia. Gritaram por ajuda, e outro barco se aproximou. Ambos começaram a afundar de tão cheios. O impossível estava diante deles. Simão caiu de joelhos dentro do barco molhado, os olhos marejados. Afasta-te de mim, Senhor, disse com a voz embargada. Sou um homem pecador. Jesus se aproximou e pousou uma mão sobre seu ombro. Não temas, disse ele. De agora em diante, serás pescador de homens. Aquelas palavras atravessaram Simão como trovão e alívio. Algo dentro dele se partiu, ou se libertou. Um chamado havia sido lançado, e o som daquele mar jamais seria o mesmo. Ao retornarem à praia, Simão olhou para seu barco, suas redes, tudo o que conhecia, e deixou tudo para trás. Com passos decididos, seguiu o Rabi. Mas nem ele imaginava o preço da promessa, nem quão fundo seria o mar da fé. Perfeito. A partir do próximo capítulo, cada um terá entre 1.200 e 1.500 palavras, conforme você planejou. Vamos dar continuidade à jornada de Pedro, aprofundando ainda mais suas experiências e emoções, com riqueza de detalhes sensoriais e desenvolvimento narrativo cinematográfico. O som das ondas era mais intenso naquela manhã. O mar da Galileia, usualmente sereno, estava inquieto, como se as águas também estivessem despertando para algo maior. Pedro, pois foi assim que o Rabi passou a chamá-lo, caminhava na areia ainda úmida, com passos largos e a mente agitada. Já haviam se passado dias desde o chamado. Ele deixara as redes, o barco, a rotina, e agora seguia aquele que falava com o vento e tocava os intocáveis. Mas dentro dele, algo ainda resistia. Uma tensão entre fé e razão, entre certeza e dúvida. Pedro, chamou Jesus, interrompendo seus pensamentos. Vem, quero mostrar-te algo. Eles caminhavam juntos, acompanhados por Tiago, João e alguns outros. Passaram por aldeias, colinas, campos secos e poeirentos. Em cada lugar,
Jesus tocava, curava, libertava e Pedro observava. Às vezes com admiração, outras vezes com espanto. Mas havia momentos, muitos, em que ele simplesmente não compreendia. Em uma vila ao sul, encontraram uma mulher encurvada. Havia 18 anos. Os aldeões a evitavam como se fosse maldita. Mas Jesus se aproximou, tocou-a e com um simples comando, ela se endireitou como se a idade e a dor jamais tivessem existido. Pedro assistiu aquilo como quem vê o céu se partir diante dos olhos. Quem é este que fala e a enfermidade foge? Murmurou a voz rouca. Jesus o ouviu, mas nada disse. Apenas sorriu, como se soubesse que Pedro ainda estava aprendendo a ver com outros olhos. Naquela mesma noite, o grupo parou próximo a um vilarejo para descansar. O céu se cobriu de estrelas e o vento da noite soprava forte pelas encostas. Em volta da fogueira, Pedro permanecia em silêncio. Seu olhar estava fixo nas chamas, mas sua mente ardia em questões. Por que ele escolheu a mim? Sussurrou, como se falasse com as brasas. João, sentado ao lado, olhou para ele. Porque tu o ouviste, respondeu, e o obedeceste. Pedro fez que não com a cabeça. Eu sou impulsivo, tenho raiva no sangue. Às vezes nem entendo o que ele diz. Há dias em que penso estar pronto para segui-lo até o fim, e outros em que mal consigo entender por que deixei tudo para trás. João sorriu. Acho que é por isso mesmo que ele te escolheu. Pedro ergueu o olhar confuso. Ele não procura os prontos, Pedro. Procura os que confiam, mesmo sem entender. Alguns dias depois, uma nova multidão se formou. Pessoas vinham de longe, de Decápolis, da Judéia, até de além do Jordão, só para ouvir o Rabi de Nazaré. Muitos traziam doentes, outros vinham carregando esperança nos olhos. Os discípulos tentavam organizar o caos, mas Pedro se perdia entre as vozes. Mestre, cure meu filho. Rabi, minha filha foi tomada por demônios. Senhor, ensina-nos a orar. E no meio da confusão, uma mulher rompeu a multidão, com lágrimas nos olhos. Ela se lançou aos pés de Jesus, agarrando sua túnica com desespero. Apenas toquei tuas vestes, e fui curada. Pedro a reconheceu. Era a mulher que sangrava havia 12 anos. Os médicos a evitavam. Os sacerdotes a excluíam. Mas agora, ela estava limpa. Jesus a olhou com ternura. Filha, tua fé te curou. Pedro sentiu um nó se formar em sua garganta. Era tudo real. Ele via, tocava, mas ainda havia um peso dentro dele, um medo silencioso, algo que ele não sabia nomear. Na travessia de volta pelo mar já era tarde. As ondas estavam agitadas, o barco balançava com força, os céus trovejavam ao longe e o vento uivava como fera solta. Jesus, exausto, dormia na popa. Pedro tentava manter o controle do leme, mas a tempestade crescia. A água invadia o barco. Os discípulos gritavam. E então, no auge do pavor, Pedro perdeu o controle. Mestre, gritou molhado, os olhos arregalados. Não te importas que pereçamos? Jesus se ergueu, calmamente. Olhou ao redor. As ondas batiam com força. O vento gritava. Mas ele levantou a mão e disse apenas, cala-te, aquieta-te. E como se obedecessem a um rei, o mar e o vento se calaram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro caiu de joelhos, ofegante, molhado, tremendo. Quem é este? Sussurrou. Que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus olhou para ele, não com condenação, mas com tristeza. Por que temes, homem de pouca fé? Aquelas palavras o cortaram fundo. Pedro olhou para si, forte nas mãos, mas fraco no coração. Um homem chamado para andar com o Filho de Deus, mas ainda cativo de suas inseguranças. No dia seguinte, em terra firme, enquanto o grupo descansava sob a sombra de figueiras antigas, Pedro afastou-se. Precisava de silêncio. Precisava entender quem ele era diante de tudo aquilo. Jesus se aproximou sem dizer palavra. Sentou-se ao lado dele. O silêncio durou minutos, mas dizia mais do que 1000 discursos. Tu sabes quem sou, Pedro? Perguntou Jesus, olhando para as folhas acima. Pedro pensou. Respirou fundo. Seu coração batia acelerado. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus o olhou, e seus olhos brilharam com uma intensidade que Pedro nunca tinha visto. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquelas palavras ecoaram dentro de Pedro como trovões em um vale vazio. Ele não era apenas
um seguidor. Era um fundamento, mas o peso da promessa o esmagava, porque no fundo ele sabia, ainda não estava pronto. Ainda havia sombras em seu coração, e a rocha, antes firme, começava a mostrar as primeiras rachaduras. As ruas estreitas de Cafarnaum fervilhavam de vozes, passos apressados e murmúrios. O cheiro de peixe fresco se misturava ao aroma de pão assado e incenso queimado nos altares caseiros. O calor do dia escorria pelas pedras, aquecendo os muros das casas simples. Pedro caminhava à frente, seu olhar atento e seu passo rápido. Às suas costas, a casa de sua sogra surgia entre as outras, simples e sem adornos. Mas havia preocupação em seus olhos. Ela estava doente. A febre a consumia como fogo silencioso. O suor encharcava sua testa e sua respiração era curta e fraca. Ao entrar, Pedro se ajoelhou ao lado dela, pegando sua mão. Estava fria e úmida. "Senhor", murmurou, "minha sogra, ela está muito mal." Jesus se aproximou com passos calmos. Ele não perguntou detalhes, não pediu explicações. Apenas se inclinou, tomou a mão dela e, com uma autoridade serena, repreendeu a febre como se fosse uma criatura viva. A mulher abriu os olhos. Em segundos, levantou-se, como se nada tivesse ocorrido. Sem hesitar, começou a servir os que ali estavam. Era como se a doença jamais tivesse tocado seu corpo. Pedro observava em silêncio, com o peito apertado. Havia algo ali que o desconcertava. A simplicidade do milagre. Jesus não fazia alarde, não buscava aplausos. Apenas restaurava, como se o natural fosse a cura, não a enfermidade. Naquela noite, quando o sol mergulhou no horizonte e a cidade se cobriu de sombra, os doentes vieram carregados em macas, vieram arrastando os próprios corpos, vieram conduzidos por filhos, mães, irmãos, vieram porque ouviram falar do Rabi que fazia o impossível. Pedro viu aquilo com os olhos cheios. Era um mar de necessidade, de dor, de esperança. E Jesus os recebeu, um a um. Cegos abriram os olhos, paralíticos caminharam, leprosos foram purificados. Espíritos malignos gritaram e fugiram diante de sua presença. Pedro ajudava como podia, segurando os braços dos que vinham, afastando os curiosos, protegendo o mestre. Mas, por dentro, um terremoto acontecia. Cada milagre era uma revelação, cada grito liberto, uma lembrança de que ele mesmo ainda era prisioneiro, do medo, da dúvida, da velha natureza. Como ele pode suportar tanta dor e ainda amar tão profundamente? Pensava. Jesus orava, tocava, libertava e amava, sem descanso, sem medo. Certa manhã, enquanto o grupo ainda dormia, Pedro acordou com a ausência dele. Procurou ao redor, inquieto, até encontrá-lo em um lugar ermo, entre pedras e arbustos, com os joelhos no chão e o rosto voltado para o céu. Ele o ouvia sussurrar ao Pai, palavras em silêncio, lágrimas que não escorriam. Pedro não quis interromper, mas algo dentro dele apertava. Como alguém tão poderoso pode parecer ao mesmo tempo tão ferido? Pensou. Quando Jesus se ergueu, percebeu sua presença. Olhou-o com gentileza. "Todos te procuram, mestre", disse Pedro, tentando parecer natural. "Devemos ir a outras cidades também", respondeu Jesus. "Foi para isso que vim." Havia urgência em sua voz, mas também paz, uma convicção que Pedro invejava, uma certeza do propósito que ele próprio ainda buscava entender. Algum tempo depois, em um vilarejo esquecido entre colinas poeirentas, um homem coberto de lepra aproximou-se. As pessoas se afastavam com o horror. Gritavam, jogavam pedras, o amaldiçoavam. Mas ele caiu de joelhos diante de Jesus. "Se quiseres, podes purificar-me." Pedro instintivamente deu um passo à frente, como para impedir. A lepra era morte em vida, era isolamento, era impureza. Nenhum rabi se aproximava de um leproso. Mas Jesus não apenas se aproximou, ele o tocou. "Quero", disse, "ser limpo." E o impossível aconteceu diante de todos. A pele do homem se transformou, as feridas sumiram, sua carne voltou a ser como a de uma criança. Pedro sentiu o mundo girar por um instante. Era como se Jesus tocasse não apenas os corpos, mas as almas, como se toda a impureza fugisse diante dele. E mesmo assim, algo dentro de Pedro ainda resistia. Mais tarde, enquanto caminhavam por entre plantações e pequenas aldeias, um grupo de fariseus se aproximou. Havia desconfiança em seus olhos, orgulho nas palavras. "Por que vosso mestre come com publicanos e pecadores?"
Pedro franziu a testa. A provocação era clara, mas antes que ele respondesse, Jesus falou: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Pedro ficou em silêncio. Aquilo o atingiu como flecha. Ele sabia que era um desses doentes, e talvez por isso fora chamado. Não por ser perfeito, mas porque precisava desesperadamente do toque do médico. Certa tarde, de volta a Cafarnaum, a casa ficou lotada. Não havia mais espaço, nem mesmo a porta. Jesus ensinava com palavras que incendiavam os corações. E então, algo inesperado aconteceu. 4 homens surgiram carregando um paralítico em uma maca, mas não conseguiam entrar. Então subiram ao telhado, abriram um buraco e baixaram o homem bem diante de Jesus. Pedro ficou boquiaberto. Todos estavam. Jesus olhou para o homem, depois para os amigos. Vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Um murmúrio percorreu o lugar. Os fariseus murmuravam: Quem é este que perdoa pecados? Jesus, conhecendo os pensamentos deles, respondeu: O que é mais fácil? Dizer: Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, voltou-se para o paralítico: Levanta-te, toma tua maca e vai para casa. E o homem se levantou, simples assim, como quem acorda de um sono leve. Pedro sentiu as pernas fraquejarem. O chão parecia distante. Seus olhos se encheram. Não era só um curador. Ele perdoava. Ele restaurava. Ele era mais do que um homem. E, naquele momento, Pedro teve um vislumbre do que significava segui-lo. Mas vislumbres não bastam para transformar uma alma. Era preciso fogo. E esse fogo ainda estava por vir. A manhã nasceu serena, como se o céu cochichasse promessas ao mar. A brisa fresca carregava o perfume das oliveiras e da madeira dos barcos recém-alvejados pela maré da madrugada. Pedro sentou-se à beira da praia, com os pés enterrados na areia fria e úmida. A rede ao seu lado ainda carregava os vestígios de peixes esquecidos. Mas ele não olhava o mar, olhava o horizonte. Desde o último milagre, aquele em que um paralítico se ergueu e andou diante de uma multidão espremida sob o teto da casa, Pedro não conseguia dormir direito. Havia uma inquietação dentro dele, um conflito não resolvido entre o homem que conhecia os ventos e os remos e o homem que era chamado para enfrentar forças maiores, invisíveis e eternas. Ele era pescador, sempre fora, filho de Jonas, herdeiro das redes e das marés. Mas Jesus o chamava para algo que ele ainda não sabia nomear, e isso o apavorava. O dia avançou rápido, e os passos do grupo os levaram até os arredores de Naim, uma cidade murada no sopé das colinas. O calor se misturava à poeira, e as pedras das ruas queimavam como brasas sob os pés. Foi ali que um cortejo fúnebre os encontrou. Um jovem era levado para fora da cidade. Era filho único de uma viúva, e o choro dela rompia o ar como uma lâmina. Era um som mais agudo que o pranto comum. Era o grito de uma mulher que perdera tudo. Primeiro o marido, agora o filho. Pedro ficou paralisado. A dor daquela mãe era quase insuportável de ouvir, mas Jesus não parou. Ele se aproximou do esquife, tocou-o, um ato impensável para um judeu, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. O ar se suspendeu, e então o morto abriu os olhos. Sentou-se, falou. Pedro engoliu em seco, o coração martelando no peito. A multidão gritou, alguns se ajoelharam, outros fugiram em pânico. Mas Pedro, ele apenas caiu de joelhos. A morte o obedecia. Não havia mais dúvidas. Jesus não era apenas o Messias esperado. Ele era o próprio poder de Deus, encarnado e entre eles. E isso o empurrava ainda mais para o abismo de si mesmo. Porque se ele era quem dizia ser, quem seria Pedro para andar ao seu lado? Certa noite, após um longo dia de caminhadas e ensinamentos, os discípulos se reuniram à beira do mar. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes sobre os rostos cansados. O céu estava limpo, cravejado de estrelas, e o som das ondas embalava a quietude. Pedro se afastou um pouco do grupo, sentando-se próximo da margem. O brilho das chamas refletia nas águas escuras. Jesus se aproximou e sentou-se ao lado dele. Pedro, disse suavemente, amanhã voltaremos ao mar. Pedro assentiu sem tirar os olhos do horizonte. Tenho sentido que o mar está diferente, murmurou. Não é o mar que mudou,
respondeu Jesus. É você. Pedro engoliu em seco. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo apenas o farfalhar das ondas. Por que eu, mestre? Finalmente perguntou. Há tantos mais sábios, mais puros, mais preparados. Jesus olhou para ele. Porque tu és pedra, e as pedras, mesmo rachadas, sustentam pontes, enfrentam tempestades, permanecem quando outros caem. Pedro abaixou a cabeça. Aquelas palavras eram um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo. Mas eu sou falho, e é nisso que está tua força. Na manhã seguinte, o mar estava calmo como vidro derretido. Um brilho dourado repousava sobre as águas, e o céu era um véu sem nuvens. Os barcos deslizavam suavemente enquanto os discípulos lançavam redes. Jesus permaneceu na praia, observando. Pedro, já acostumado à lida, organizava os pescadores, jogava cordas, dava ordens. Mas os peixes não vinham. A manhã passou, o sol subiu e as redes voltavam vazias. Nada, disse Tiago ofegante. Nem um tilápia. Pedro mordeu os lábios. Estava exausto, frustrado, envergonhado. Jesus então se aproximou da beira da água e chamou. Lançai a rede, do lado direito do barco. Pedro parou. Houve um momento de hesitação. Ele era pescador. A maré já passara. O dia estava alto. Era tolice. Mas havia algo na voz do mestre que perfurava qualquer lógica. Ele suspirou, olhou para os outros e ordenou. Lançai. A rede tocou a água e no instante seguinte se encheu. Pedro arregalou os olhos. Os braços dos homens tremiam sob o peso. Era como se o mar inteiro houvesse despejado seu ventre em suas mãos. Centenas, talvez milhares. O barco quase virou. Pedro deixou cair a corda e caiu de joelhos ali mesmo sobre o convés encharcado. Afasta-te de mim, Senhor, gritou. Sou um homem pecador. Jesus olhou para ele, não com repreensão, mas com uma compaixão que rasgava. Não temas, Pedro, disse. De agora em diante serás pescador de homens. Naquela tarde, Pedro abandonou as redes. Deixou o barco, os peixes, o passado, não porque entendesse tudo, mas porque seu coração havia sido conquistado, porque o homem que se via indigno havia sido chamado, e a rocha, mesmo trincada, começou a se tornar fundação, mas o fogo ainda não o havia provado. As colinas da Galileia dançavam sob o sol do entardecer, pintadas de tons dourados e púrpura. O grupo de discípulos caminhava em silêncio, os pés cobertos de poeira e os pensamentos entrelaçados em tudo o que haviam visto. Milagres, palavras que cortavam como espada e curas que pareciam arrancar a dor pela raiz da alma. Mas Pedro caminhava com algo diferente no olhar, algo inquieto. Desde que deixara suas redes, seu barco e sua antiga vida, o tempo parecia girar em outra velocidade. Não havia mais previsibilidade, mais controle. A rotina de pescador dera lugar a algo selvagem, grandioso, imprevisível. Seguir Jesus era como andar sobre águas agitadas, o chão sempre ameaçando desaparecer sob seus pés. Naquele dia, Jesus os guiou a um lugar alto, longe das multidões. Ali, sob o céu que já começava a se apagar em estrelas, ele lhes falou em voz calma, mas carregada de peso. Quem dizem os homens que eu sou? Pedro sentiu o ar se prender no peito. As respostas começaram a surgir. Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ou talvez Jeremias ou algum dos profetas. Jesus assentiu, como quem ouve além das palavras. Então fixou os olhos em Pedro, firmes como montanhas, serenos como o mar ao amanhecer. E vós, quem dizeis que eu sou? O mundo parou, as cigarras silenciaram, o vento cessou. Pedro sentiu o peso da eternidade pairar sobre seus ombros. Suas mãos suaram, seus lábios tremeram, mas as palavras vieram, não da mente, mas de um lugar mais profundo, onde o Espírito toca o mistério. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O silêncio se prolongou por um momento que pareceu eterno. Então, Jesus sorriu, um sorriso cheio de glória e ternura. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, disse, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro sentiu o chão ceder, não por fraqueza, mas por reverência. Era como se um rio de fogo celestial tivesse sido despejado sobre ele, ser chamado de rocha, de fundamento. Aquilo era mais do que ousava sonhar. Mas Jesus não parou.
Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Pedro mal ouvia. O coração batia alto demais. Ele, o pescador falho, era agora pedra. Mas o céu, que pouco antes revelara o Messias, logo se tornaria silêncio de dor. Jesus começou a falar abertamente sobre o que viria. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos e sacerdotes, e que seja morto, e ao terceiro dia ressuscite. Pedro congelou. Aquelas palavras eram como pregos em sua alma. Morto? Rejeitado? Como poderia? Com o sangue fervendo, tomou Jesus à parte e o repreendeu. De modo nenhum te acontecerá isso, Senhor. Isso nunca. Mas os olhos de Jesus, ao se voltarem, arderam com uma dor que Pedro nunca tinha visto. Para trás de mim, Satanás, disse, tu és para mim pedra de tropeço. Não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Pedro deu um passo atrás, como se tivesse sido golpeado. A mesma boca que confessara a glória. Agora era boca de resistência ao plano divino. O abismo dentro dele se escancarou. Vergonha, medo, confusão. Como podia ele, que ouvira do Pai, agora ser instrumento do inimigo? Mas Jesus não o rejeitou, não o afastou, nem sequer retirou sua promessa. Pedro começou a entender que ser pedra não significava ser imbatível, significava ser moldado, lapidado, às vezes com fogo, outras com lágrimas. Dias depois, subiram a um monte, apenas ele, Pedro, Tiago e João. A noite estava fria, o vento cortava as encostas e a escuridão parecia densa, mas ali, algo sobrenatural os envolveu. Jesus começou a orar e então transformou-se diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas roupas tornaram-se brancas como a luz e ao lado dele surgiram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro cambaleou. Mal sabia o que dizer, mas tentou. Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Enquanto ainda falava, uma nuvem de glória os envolveu, e da nuvem veio uma voz. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Os 3 discípulos caíram com o rosto em terra, tremendo. Pedro sentia como se cada osso em seu corpo gritasse. A presença de Deus era insuportável e irresistível. Quando Jesus os tocou, dizendo, levantai-vos e não temais, Pedro ergueu os olhos. Moisés e Elias haviam desaparecido. Só Jesus permanecia, só ele. Na descida do monte, Pedro carregava uma nova consciência. Glória e sofrimento caminhavam lado a lado. A cruz era inevitável, mas também o era a ressurreição. E ainda assim, o medo persistia, porque agora Pedro sabia, o céu fala, mas às vezes também silencia. E nos silêncios, é onde a fé precisa aprender a respirar. A tarde caía como um véu sobre a planície. O céu tingia-se em tons rubros, e a poeira dourada do caminho subia sob os passos dos discípulos. Estavam exaustos. As multidões pareciam crescer a cada dia, e com elas as pressões. Doentes, famintos, fariseus inquisidores, gentios curiosos, todos vinham, todos esperavam algo de Jesus. Pedro sentia o peso do chamado crescendo a cada milagre, a cada ensinamento. Às vezes, desejava o silêncio das redes no mar, o vai-vem calmo das ondas. Mas, ali naquele novo caminho, tudo era ruído, confronto e glória entrelaçados. Certa noite, depois de um longo dia ensinando às margens do mar da Galileia, Jesus se aproximou do grupo reunido e falou, passem para o outro lado. A ordem foi simples, sem explicações, sem destino claro. Apenas ir. Pedro não questionou. Já aprendera que, com Jesus, o improvável se tornava norma. Eles entraram no barco e, com o céu já escuro, lançaram-se ao mar. No princípio, tudo estava calmo. O mar refletia as estrelas como espelhos quebrados. Pedro manobrava os remos com maestria. Ele conhecia aquelas águas, conhecia cada corrente, cada mudança de vento. Mas então veio o som. Primeiro, como um sussurro. Depois, um uivo. O vento. Era como se o próprio céu tivesse sido rasgado. O mar se levantou com violência. As ondas batiam no casco, ameaçando virar o barco. Relâmpagos riscavam o céu, e a chuva caiu como pedras afiadas. Pedro gritou ordens. Tiago tentava manter o leme. João esvaziava a água com as mãos. E Jesus dormia. No meio da tempestade, deitado sobre uma almofada na popa, ele dormia.
Pedro, encharcado e com os olhos ardendo de sal, aproximou-se e o sacudiu com desespero. Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus abriu os olhos. Não com pressa, nem com medo. Levantou-se devagar como quem está acima do tempo e do caos. Ergueu a mão e falou ao vento. Cala-te, aquieta-te. O mar obedeceu. As ondas cessaram. O vento calou-se e houve grande bonança. Um silêncio tão profundo caiu sobre o grupo que até os corações pareciam parar de bater. Jesus olhou para eles. Seus olhos não eram de julgamento, mas de revelação. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Pedro não conseguiu responder. Seus lábios estavam trêmulos. Não pelo frio, mas pelo temor. Eles se entreolharam. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mais tarde, ao chegarem à outra margem, mal haviam pisado em terra firme quando foram recebidos por um homem possuído. Nus, com correntes quebradas, nos pulsos, os olhos dele eram poços de trevas. Vivendo entre os sepulcros, sua voz era um lamento de agonia eterna. Pedro recuou. Era como estar diante do inferno encarnado. Mas Jesus não temeu. Apenas perguntou, qual é o teu nome? Legião, respondeu o homem, ou melhor, a voz dentro dele, porque somos muitos. Os gritos ecoaram pelas colinas. Os discípulos estremeceram. Mas então, em um gesto de pura autoridade, Jesus ordenou que os demônios saíssem. Eles imploraram para entrar numa manada de porcos próxima. E quando isso aconteceu, os animais se lançaram no precipício e afogaram-se no mar. Pedro observava tudo em silêncio. O homem que antes era pura escuridão, agora estava vestido, são, sentado aos pés de Jesus. E chorava. Chorava como alguém que volta à vida. Na volta ao barco, já com a paz restaurada, Pedro não conseguia parar de olhar para Jesus. Havia um fogo em seu olhar que queimava sem consumir. Mestre, arriscou perguntar, por que fomos até lá? Só por aquele homem? Jesus parou e o fitou. Pedro, se fosse apenas por ele, ainda assim valeria cada tempestade. As palavras pesaram em seu peito como ouro. A salvação de um único perdido justificava toda aquela travessia. A tempestade, o medo, o caos, tudo. Pedro sentiu um nó na garganta. Começava a entender o que significava ser pescador de homens. Significava estar disposto a cruzar mares, desafiar o vento e enfrentar as trevas, por uma única alma, e aquilo mudava tudo. Naquela noite, ao acamparem à beira da água, Pedro se afastou do grupo, olhando as ondas já calmas sob o luar. Ele fechou os olhos e sussurrou, Senhor, ensina-me a andar sobre as águas que me assustam. Mal sabia ele que o mestre já estava preparando o mar e o milagre. A noite ainda se estendia sobre o mar como um manto escuro e denso, e os discípulos remavam contra um vento que parecia soprar da própria boca do abismo. A água chicoteava o casco do barco. O cansaço marcava seus rostos. As mãos calejadas de Pedro se fechavam, no remo com firmeza, mas a mente dele navegava em outro lugar. Jesus os havia compelido a partir sozinhos, enquanto ele subia o monte para orar. Por que não veio conosco? Pedro pensava. Algo dentro dele parecia inquieto, uma sensação de que aquele trajeto não era apenas uma travessia de águas, mas uma travessia de si mesmo. As horas avançavam. Era a quarta vigília da noite. Os músculos doíam. A escuridão parecia espessa. Nenhuma luz à vista, nem das margens, nem do céu. E foi então que os gritos começaram. João apontava para algo vindo em direção ao barco. Os olhos arregalados, o terror escorrendo pela voz. Ali! Um fantasma! Pedro virou-se, e então viu. Uma silhueta caminhava sobre as águas. Sim, caminhava. Não flutuava, não voava. Os pés tocavam o mar como se fosse terra firme, e a túnica balançava com o vento sem ser arrastada. O impossível vinha em sua direção. Os homens gritaram de medo, recuando instintivamente. Mas então, a figura falou. A voz rompeu a tempestade com autoridade e ternura. Tem de bom ânimo, sou eu. Não temais, era ele, Jesus. Andando sobre o mar, Pedro sentiu o coração acelerar. Não era mais medo, era algo mais profundo, algo que clamava por um passo de fé. A chuva ainda caía, o vento ainda rugia, mas a voz de Jesus cortava tudo como lâmina de luz. Pedro gritou sobre o barulho, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Por um momento, silêncio. E então, uma única palavra, vem. O mundo parou. Pedro olhou para o mar. As ondas ainda se quebravam, impiedosas, mas a palavra havia sido dada.
Sem pensar, sem calcular, Pedro subiu na borda do barco. Seus pés hesitaram no ar por um segundo, e então tocaram a água, e não afundaram. Não afundaram. Pedro deu um passo, depois outro. Estava caminhando sobre o mar. O vento soprava forte, mas agora parecia distante. Os olhos dele estavam fixos em Jesus. Cada passo era mais leve que o anterior. Era como se a fé se transformasse em chão sob seus pés. Mas então olhou para o vento, para as ondas, para o que a lógica gritava: "Isso não é possível!" E naquele instante, ele começou a afundar. A água o engoliu até os joelhos, depois até a cintura. Pedro gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. O toque foi firme, caloroso, irrefutável. "Homem de pequena fé", disse Jesus, com os olhos cheios de misericórdia, "por que duvidaste?" Juntos, voltaram ao barco, e assim que os pés de ambos tocaram o convés, o vento cessou. As águas se acalmaram como se jamais tivessem se revoltado. Silêncio profundo, e todos no barco se ajoelharam. "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Pedro não dizia nada, estava encharcado, com o coração desfeito e cheio de algo que não sabia nomear. Não ainda. Naquela noite, enquanto os outros dormiam, Pedro ficou sentado à beira do barco, os olhos presos no reflexo do céu na água calma. Ele pensava no que acontecera, em como o medo o fez afundar, em como o olhar de Jesus jamais hesitou. O passo de fé o levara ao impossível, a dúvida, ao abismo, mas Jesus o segurou, não deixou que se perdesse. Ali, Pedro entendeu. Fé não é ausência de medo, é escolher olhar para o Salvador, mesmo quando tudo ao redor grita: "Afunde!" E prometeu no silêncio do coração que da próxima vez caminharia mais longe. Mesmo que as águas voltassem a se levantar, as ruas de Cafarnaum estavam apinhadas de gente. O calor se erguia do chão como vapor, misturado ao cheiro de peixe, suor e pó. Crianças corriam, vendedores gritavam, e a voz de Jesus cortava o burburinho com autoridade serena, enquanto ensinava sobre o reino de Deus. Pedro observava a multidão que se aglomerava ao redor do mestre. Alguns olhares brilhavam de esperança, outros escondiam veneno. Era cada vez mais claro. A palavra de Jesus não apenas curava, ela feria. Não apenas salvava, também expunha. Os fariseus estavam cada vez mais presentes, escutando com rostos rígidos e olhos estreitos. E agora vinham, acompanhados de escribas e sacerdotes de Jerusalém. O cheiro de conspiração já começava a tomar forma. Naquele dia, um grupo se aproximou enquanto Jesus curava um paralítico. O homem fora descido pelo telhado, pois a casa estava cheia. Pedro ajudara a remover as telhas, suando ao lado de João e André. Eles haviam se esforçado para abrir caminho para que o homem chegasse até Jesus. E quando finalmente o paralítico jazia diante do mestre, a multidão prendia o fôlego. Jesus olhou para ele e disse: "Filho, os teus pecados te são perdoados." Um murmúrio atravessou a multidão como um raio. Pedro congelou. Sabia o que aquilo significava. E os fariseus não perderam tempo. Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Pedro levou a mão ao punho do manto. Seu instinto era proteger Jesus, mas Jesus não precisava de defesa. Com a calma de quem vê os corações por dentro, Jesus respondeu: "O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados. Ou, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados." Então olhou para o paralítico: "Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa." O homem se ergueu. Suas pernas, antes imóveis, se firmaram como troncos de oliveira, e caminhou. O povo explodiu em louvor, mas os líderes religiosos se afastaram com os olhos inflamados. Pedro sentiu o primeiro golpe da perseguição se formar, não no corpo, mas no ar. Um mal-estar invisível, algo que viria em ondas, como a tempestade no mar. E pela primeira vez ele entendeu. Seguir Jesus significava também ser odiado por causa dele. Pouco tempo depois, ao passarem por Cesareia de Filipe, Jesus caminhava à frente, em silêncio. O vento da tarde soprava entre os rochedos, e o grupo andava sem pressa. De repente, Jesus parou e perguntou: "Quem dizem os homens que eu sou?" Os discípulos trocaram olhares. Tiago respondeu: "Alguns dizem que és João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou algum dos profetas." Jesus:
assentiu. E vós, quem dizeis que eu sou? Silêncio. Foi Pedro quem deu um passo à frente. O coração batia como tambor. Ele falou sem pensar. Ou talvez, falou por estar cheio. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus o olhou, e naquele momento, o tempo pareceu parar. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro sentiu os joelhos vacilarem. Uma alegria santa o envolveu. Mas Jesus continuou: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquela palavra caiu sobre Pedro como um selo, como fogo que não consome, mas transforma. Mas Jesus ainda não havia terminado. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Pedro ouviu, mas dentro dele algo estremecia. O peso da promessa vinha com o peso da missão. Aquilo não era honra humana, era cruz. Ao entardecer, sentados ao redor de uma fogueira, Jesus revelou que em breve sofreria muitas coisas, que seria rejeitado, que morreria. Pedro se levantou indignado. Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo algum te acontecerá. Mas a resposta de Jesus o cortou como espada. Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Pedro recuou, como se tivesse levado um golpe no peito. As palavras ainda ecoavam em sua alma quando todos se calaram. Aquela noite foi longa, e pela primeira vez, Pedro entendeu que seguir Jesus era morrer para si mesmo todos os dias, que a fé verdadeira não apenas caminha sobre águas, ela também sangra no chão da obediência. No silêncio do amanhecer, Pedro ficou sozinho por um tempo. O frio ainda pairava sobre as pedras. Tu és Pedro, dissera o mestre, mas também o chamara de tropeço. Pedro então compreendeu. A rocha não é forte porque nunca erra, mas porque se submete ao cinzel das mãos divinas. E ele estava sendo moldado, um golpe por vez. A subida era íngreme. O ar rarefeito fazia doer os pulmões, e cada passo era um desafio contra a gravidade e o cansaço. Pedro caminhava atrás de Jesus, junto com Tiago e João. Não sabiam por que haviam sido escolhidos para acompanhá-lo até o alto daquele monte, mas nenhum deles ousara questionar. A tarde começava a mergulhar em tons dourados, e os ventos sussurravam segredos nas árvores. Lá embaixo, o mundo parecia distante, irrelevante. Ali em cima, o céu parecia mais próximo, e Pedro sentia algo se mover dentro dele, algo além da compreensão. Jesus parou. Seu olhar se voltou para o horizonte. E então ali, diante de seus olhos cansados, aconteceu luz. Não uma luz comum, mas uma glória viva, como se o sol inteiro tivesse se acendido dentro do corpo do Mestre. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, mais brancas do que qualquer lavadeira da terra poderia torná-las. Seu rosto brilhou como o próprio dia nascendo sobre as trevas. Pedro caiu de joelhos, os olhos mal conseguindo suportar o esplendor. E então, duas figuras surgiram. Homens, mas não homens comuns. Moisés e Elias falavam com Jesus sobre sua partida, que haveria de se cumprir em Jerusalém. Pedro, atônito, sentiu o coração disparar. Era como se o tempo se curvasse diante deles, como se o céu tivesse tocado a terra. Mestre, balbuciou ele, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabia o que dizia. Falava pelo impulso de querer segurar aquele momento, prender o sagrado como se pudesse conter a eternidade numa estrutura feita de mãos humanas. Mas enquanto ele ainda falava, uma nuvem os envolveu, e dela veio uma voz. A voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Os 3 caíram com os rostos em terra, tomados de pavor. Pedro tremia. Seu corpo inteiro parecia ter sido invadido por trovões e glória. Mas então, o toque, a mesma mão que o ergueu das águas. A voz familiar: levantai-vos, e não temais. Ao abrirem os olhos, Moisés e Elias haviam desaparecido. Somente Jesus permanecia. Somente Jesus. A descida do monte foi em silêncio. Ninguém ousava falar. A glória os acompanhava em forma de reverência. O que haviam visto estava além das palavras, além da lógica. Pedro não era mais o mesmo, mas mal colocaram os pés no vale, a realidade os atingiu com força. Uma multidão os aguardava. Confusão, clamor, um pai aflito,
um filho possuído por um espírito mudo que o lançava ao fogo e à água. Teus discípulos não puderam expulsá-lo, disse o pai desesperado. Pedro sentiu o peso do fracasso, sentiu que a glória do monte havia se dissipado rápido demais. Mas Jesus, com o semblante marcado por uma tristeza santa, respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. O menino foi trazido. O espírito maligno imediatamente o sacudiu, lançando-o ao chão com violência. Pedro observava, o coração partido. Jesus olhou para o pai. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. O homem chorou. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E então, com autoridade, Jesus ordenou: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais tornes a ele. Com um grito, o espírito saiu. O menino ficou como morto, mas Jesus o tomou pela mão e o levantou. Mais uma vez, o impossível se ajoelhava diante daquele que é vida. Mais tarde, na casa, os discípulos se aproximaram de Jesus. Por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus os olhou com ternura, mas também com verdade. Esta casta não pode sair senão por oração e jejum. Pedro sentiu um nó na garganta. A glória do monte não substituía a disciplina do vale. Era necessário mais do que visões. Era preciso vida consagrada, fé firme, olhos fixos. Naquela noite, Pedro subiu sozinho até uma colina próxima. O céu estava claro, pontilhado de estrelas. Ele olhava para cima, tentando encontrar palavras para o que sentia. Tinha visto o rosto de Jesus brilhar como o sol. Tinha ouvido a voz do Pai. Tinha fracassado diante de um demônio. E, agora, sentia-se dividido entre o monte da glória e o chão da realidade. Mas ali, no meio do silêncio, ele entendeu. Jesus estava em ambos os lugares, na luz que transfigura e na lama que aprisiona, no monte e na sombra. E Pedro agora sabia. A verdadeira fé não é ficar onde a glória se manifesta, mas seguir o Mestre onde ele for, mesmo que isso signifique andar entre demônios, dúvidas e cruzes. Porque é ali, onde os pés sangram, que os corações se tornam pedra viva. A cidade de Donsice, Jerusalém, estava inquieta. Havia um peso no ar, como se a terra sagrada estivesse à beira de um terremoto silencioso. Os corredores do templo murmuravam complôs. As vielas sussurravam traição. E, no coração da cidade, entre sombras e candelabros, o Cordeiro da Páscoa era preparado. Pedro seguia Jesus pelas ruas estreitas, atento a cada gesto, a cada olhar. Estavam indo para o cenáculo, um aposento superior preparado com antecedência. Era a noite da Páscoa, mas o Mestre falava com uma solenidade diferente, como se aquele fosse o último suspiro antes da tempestade. A sala estava iluminada por tochas, e o cheiro de ervas amargas e pão recém-cozido preenchia o ambiente. Todos se assentaram, mas antes da ceia começar, Jesus se levantou. Silenciosamente retirou o manto, tomou uma toalha e a cingiu à cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro observava, atordoado. Era o Mestre, aquele que caminhara sobre as águas, que brilhara no monte, agora ajoelhado diante deles como um servo. Quando chegou a ele, Pedro recuou quase ofendido. Senhor, tu lavas os meus pés? Jesus o olhou com ternura. O que eu faço? Tu não o sabes agora, mas compreenderás depois. Pedro balançou a cabeça agitado. Nunca me lavarás os pés. Jesus então respondeu firme: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro congelou. Ele havia sentido o peso da exclusão, do afastamento, do vazio da ausência. Então, com os olhos marejados: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Um leve sorriso dançou nos lábios de Jesus. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. No mais está todo limpo, e vós estáis limpos. Mas nem todos. Durante a ceia, enquanto o cordeiro era partido e o vinho distribuído, Jesus pronunciou palavras que cortaram o coração dos que o amavam. Em verdade vos digo que um de vós me trairá. O silêncio caiu como pedra no meio da mesa. Os olhares se cruzaram, nervosos. Pedro fez sinal a João, que estava reclinado junto ao Mestre. Pergunta quem é. João sussurrou. Jesus respondeu baixo: É aquele a quem eu der o bocado molhado. Molhou o pão e o deu a Judas Iscariotes. E logo, Judas saiu. A porta fechou-se atrás dele, e com ela, a luz de sua alma. Pedro olhou para os outros. Ainda não compreendiam a gravidade, mas ele sentia
Algo estava prestes a ruir. Após a ceia, saíram para o Monte das Oliveiras. O caminho era silencioso, apenas o som das sandálias sobre o cascalho e o farfalhar das folhas ao vento. Jesus então falou com voz baixa: Todos vós esta noite vos escandalizareis por minha causa. Pedro, com o peito inflamado, respondeu: Ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Jesus parou e seus olhos encontraram os de Pedro. Em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O coração de Pedro falhou por um instante, mas ele apertou os punhos. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. As palavras foram como muralhas, frágeis diante da tormenta. No Getsêmani a noite parecia viva. Jesus afastou-se para orar. Pedro, Tiago e João ficaram um pouco atrás. O mestre havia lhes pedido: vigiai comigo. Mas os olhos de Pedro estavam pesados, o corpo cansado, o espírito dividido. 3 vezes Jesus voltou e os encontrou dormindo. Nem por 1 hora pudestes vigiar comigo? A vergonha feriu mais do que qualquer açoite. E então, de repente, tochas cortaram a escuridão. Espadas brilharam. Judas vinha à frente de uma multidão armada, seguido por soldados e sacerdotes. Pedro se ergueu num salto. Sua mão foi ao punho da espada. O beijo da traição foi o sinal. Pedro não hesitou. Puxou sua lâmina e, num golpe rápido, decepou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas Jesus o deteve. Mete tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E em um gesto de amor incompreensível, tocou o rosto do inimigo e curou a ferida. Pedro recuou, o sangue ainda quente nas mãos. Jesus então foi levado, e Pedro seguiu-o de longe. Na casa do sumo sacerdote, Pedro se escondeu entre as sombras. O fogo da noite crepitava no pátio. Os guardas riam. Havia vinho e escárnio. Uma criada o olhou. Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Pedro afastou-se. Mulher, não o conheço. Outra o reconheceu à luz da fogueira. Este também estava com ele. Pedro negou com veemência. Homem, não sou um deles. Um terceiro olhou fixamente. Certamente tu és deles. Até teu modo de falar te denuncia. Pedro, tomado de medo, gritou: Eu não conheço esse homem. O galo cantou, e naquele instante, Jesus virou o rosto e olhou para Pedro. Não foi um olhar de acusação, nem de raiva. Foi amor. Pedro cambaleou para trás. O coração despencou do peito. Saiu dali correndo sem olhar para trás. E chorou. Chorou como quem vê sua alma ruir. Chorou como quem nega o que mais ama. Mas nas lágrimas de Pedro, a semente da redenção começava a brotar. Porque o mestre sabia, a rocha estava sendo quebrada, para depois ser restaurada. O mar da Galileia estava calmo naquela madrugada. Um silêncio sagrado envolvia as águas, como se o céu, a terra e o mar estivessem retendo o fôlego. Pedro olhava o horizonte, os pés afundando na areia fria da margem. O cheiro de sal e madeira molhada trazia lembranças que queimavam como brasas em sua memória. Ele estava de volta onde tudo começou, ao barco, à pesca, a vida de antes. Com ele estavam Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Mas o silêncio entre eles era denso. Nenhuma palavra podia apagar as cicatrizes da cruz que todos carregavam na alma. Pedro foi o primeiro a falar. Vou pescar. Era o que sabia fazer. Quando as palavras falhavam e os pensamentos feriam, suas mãos encontravam consolo na rede. Os outros foram com ele. Entraram no barco, lançaram as redes. E como naquela primeira vez, anos atrás, nada. A noite inteira, o mar permaneceu mudo. Nenhum peixe, nenhuma resposta. O sol começava a nascer, tingindo as águas com um dourado tímido, quando uma voz veio da praia. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Pedro olhou em direção ao homem. Estava longe. A bruma da manhã escondia seu rosto, mas havia algo na voz, algo familiar. Não! Gritaram de volta. Então o homem respondeu: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Pedro hesitou. A frase era idêntica à de antes. Seu coração começou a bater mais forte. Eles lançaram a rede e, de repente, ela se encheu. Tantos peixes que não conseguiam puxá-la. Foi João quem disse primeiro com os olhos marejados: É o Senhor. Pedro não pensou 2 vezes. Vestiu sua túnica, lançou-se ao mar e nadou.
As águas que já o haviam sustentado quando caminhara sobre elas, agora o abraçavam como um filho pródigo. Ele nadou com o coração acelerado, rasgando a distância entre ele e aquele que havia prometido não abandoná-lo. Ao chegar à praia, o fogo já estava aceso, brasas ardendo, pão e peixe. Jesus estava ali, esperando. Pedro parou, encharcado, sem saber o que dizer. Tantas palavras presas, tantas lágrimas represadas. Mas Jesus apenas sorriu e disse: "Trazei dos peixes que apanhastes." Pedro correu até o barco e ajudou a arrastar a rede. 153 grandes peixes, e a rede não se rompeu. "Vinde, comei", disse Jesus. Ninguém ousava perguntar: "Quem és tu?", pois sabiam que era o Senhor. Ele tomou o pão e o deu a eles, e também o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, desde que ressuscitara. Depois da refeição, o momento chegou. Jesus se voltou para Pedro. Os outros olhavam discretamente, sabendo que ali algo profundo estava prestes a acontecer. "Simão, filho de João, amas-me mais do que estes?" Pedro sentiu o coração apertar. "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus olhou-o com doçura e respondeu: "Apacenta os meus cordeiros." Silêncio. Mas Jesus prosseguiu: "Simão, filho de João, amas-me?" Pedro engoliu em seco: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." "Pastoreia as minhas ovelhas", disse o mestre. E então, pela terceira vez, como que espelhando as três negações, Jesus perguntou: "Simão, filho de João, amas-me?" Pedro baixou os olhos. A voz de Jesus não era acusadora, era redentora, mas a dor de ser confrontado com o próprio fracasso o feria profundamente. "Senhor", disse com a voz embargada, "tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo." Jesus sorriu, com a graça viva nos olhos. "Apacenta as minhas ovelhas." Ali, naquele instante, Pedro foi restaurado. Não apenas perdoado, mas comissionado. Jesus não o descartou por sua falha. Pelo contrário, escolheu-o para liderar. A rocha, enfim, estava firmada. Jesus então disse algo que gravaria fogo no coração de Pedro: em verdade te digo, quando eras mais moço te cingias e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queiras." Com essas palavras, indicava o tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. Então, como da primeira vez, Jesus olhou nos olhos dele e disse: "Segue-me." Pedro entendeu. O chamado ainda permanecia, apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo. As falhas não o desqualificaram, elas o prepararam. Agora, mais do que nunca, ele estava pronto para seguir o Mestre. Não apenas pelos caminhos da Galileia, mas até onde a cruz o chamasse. O vento que soprava em Jerusalém naquele dia era diferente. Não era o mesmo que empurrava as tendas ou levantava a poeira das estradas. Era mais profundo, invisível aos olhos, mas sentindo-se no espírito. Um sopro de expectativa percorria as ruas, como se algo imenso estivesse para acontecer. Pedro estava entre os 120 reunidos no cenáculo. As palavras de Jesus ainda ecoavam em seu peito: "Ficareis na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder." Eles esperavam. Dias se passaram. Oravam, jejuavam, lembravam-se de tudo o que tinham ouvido do Mestre e esperavam. O coração de Pedro batia com uma nova firmeza. Ele já não era mais o homem que negou, era o homem que amava, que havia sido perdoado, que fora chamado uma segunda vez a seguir aquele que venceu a morte. E então, no 10º dia após a ascensão de Cristo, aconteceu. Um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam sentados. Não era um vento comum, era como o rugido do próprio céu, rasgando as barreiras entre o eterno e o temporal. Línguas como de fogo apareceram e pousaram sobre cada um deles, e começaram a falar noutras línguas. Pedro sentiu algo romper dentro de si, como se o Espírito lavasse cada canto escuro de sua alma e acendesse ali uma chama eterna. Era como se seu próprio sangue tivesse sido trocado por luz. Ele abriu a boca, e a voz que um dia negara o Mestre, agora o proclamava em glória, em línguas que nem conhecia. Lá fora, em Jerusalém, uma multidão de judeus de todas as nações ouvia o que se passava, e cada um os escutava falar na sua própria língua. "Que significa isso?" perguntavam-se. Alguns zombavam. "Estão embriagados." Mas Pedro se levantou.
não como pescador, mas como apóstolo, homem de Deus, rocha sobre a qual o Messias edificaria a igreja. Com os olhos inflamados pelo Espírito, Pedro ergueu a voz, e sua pregação atravessou o tempo. Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório. Estes homens não estão embriagados como pensais, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele falou de Jesus, do Nazareno aprovado por Deus, dos milagres da crucificação, da ressurreição. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. E então, como espada que corta o véu do entendimento, Pedro declarou: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A multidão foi transpassada no coração. Que faremos, irmãos? Pedro respondeu com firmeza e ternura: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia, 3.000 almas se renderam. 3.000. A cidade não seria mais a mesma. Os discípulos não seriam mais os mesmos. E Pedro não era mais o mesmo. De pescador de peixes, se tornara pescador de homens. E o anzol que lançava agora era a palavra viva. A rede que usava era a graça de Cristo. A igreja nascera. E Pedro estava na linha de frente. Os dias que seguiram foram de sinais, partilha, comunhão. Os crentes estavam unidos, com um só coração e uma só alma. Vendiam seus bens e distribuíam a cada um conforme a necessidade. Mas o mundo não assistia em silêncio. Os sacerdotes e fariseus, os mesmos que haviam tramado contra Jesus, agora miravam Pedro. A tensão crescia, mas a chama que ardia em Pedro não podia mais ser apagada. Um dia, ao subirem ao seu templo na hora da oração, Pedro e João viram um homem aleijado de nascença, sentado à porta chamada Formosa, pedindo esmolas. O homem os olhou, esperando receber algo. Pedro o fitou nos olhos. Olha para nós. O homem os olhou, atento. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomou-o pela mão direita, e imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. Ele se pôs de pé, deu um salto e começou a andar. Entrou no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. A multidão se ajuntou em espanto, e Pedro, mais uma vez, pregou, com ousadia, com verdade, com poder. Mas o poder atraiu perseguição. Pedro e João foram presos. No dia seguinte, levados diante do sinédrio, os mesmos rostos que haviam julgado Jesus. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Pedro, cheio do Espírito, respondeu sem temor: seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos, é por ele que este homem está são diante de vós. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Os líderes ficaram atônitos com a ousadia daqueles homens simples e iletrados. Reconheceram que haviam estado com Jesus e temeram. Proibiram-nos de pregar. Mas Pedro respondeu: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A rocha não se dobraria. A fé era agora espada, e o fogo do Espírito jamais seria contido. A igreja avançava, e o nome de Jesus ecoava por toda Jerusalém, carregado na voz de um pescador que havia sido quebrado, e agora era cheio de poder. Jerusalém nunca mais fora a mesma depois daquele Pentecostes. Era como se o céu houvesse se inclinado para tocar a terra, e Pedro caminhava com os pés firmes sobre essa fronteira invisível entre o humano e o divino. Multidões se ajuntavam, pobres, enfermos, atormentados, vinham de toda parte, e os apóstolos, homens simples, antes perseguidos pelo medo, agora estendiam as mãos e viam os céus se abrirem, e Pedro até sua sombra curava. Era manhã. Os raios de sol se derramavam pelas vielas estreitas da cidade. As pessoas deitavam os enfermos nas ruas, sobre esteiras e panos, apenas na esperança de que a sombra de Pedro
os tocasse ao passar. Não era ele sabia disso. Era aquele que habitava nele. Aquele que um dia dissera: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora essa igreja crescia, viva e pulsante, feita de corações rendidos. Os sinais se multiplicavam. Espíritos impuros eram expulsos com uma palavra. Aleijados andavam, surdos ouviam. A esperança, essa que havia sido crucificada, agora caminhava pelas ruas de Jerusalém com os pés do povo transformado. Mas quanto mais a luz brilhava, mais as trevas se agitavam. O sumo sacerdote e os saduceus se encheram de inveja. O templo, antes centro do poder religioso, agora era palco dos atos de um novo reino, e os apóstolos foram novamente presos, lançados na prisão pública, vigiados pela elite do Sinédrio. Mas naquela noite, o céu agiu. Um anjo do Senhor apareceu na cela. Nenhuma corrente resistiu, nenhuma tranca conteve. As portas se abriram, não com força, mas com autoridade. O anjo falou: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. E assim, ao amanhecer, Pedro e os outros estavam lá, no templo, pregando, como se nunca tivessem sido detidos. Ao saberem disso, os líderes religiosos ficaram atônitos. Mandaram buscá-los novamente, desta vez sem violência, pois temiam o povo. Diante do sinédrio, Pedro permaneceu de pé. Já não havia receio em seus olhos, apenas convicção. O sumo sacerdote o confrontou: Não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Contudo, enchestes Jerusalém com a vossa doutrina. Pedro respondeu com firmeza que rachava o silêncio: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E com coragem cortante ele declarou: O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou à sua destra como príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, e também o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. A fúria do sinédrio foi imediata. Quiseram matá-los. Mas então levantou-se Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todos. Pediu que os apóstolos se retirassem e disse: Se esta obra é de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-la, para que não aconteça serdes até achados combatendo contra Deus. Seu conselho prevaleceu. Pedro e os outros foram açoitados, advertidos e soltos, mas, ao invés de saírem com medo, saíram regozijando-se, porque haviam sido considerados dignos de sofrer por causa do nome. A fé era agora uma chama inextinguível. Diariamente no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus, o Cristo. Mas com o crescimento, vinham também os desafios internos. Alguns dos fiéis começaram a murmurar. As viúvas dos gentios estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Pedro ouviu e agiu. Convocou os discípulos e disse: Não é razoável que deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Escolhei, pois, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Assim foi feito. Entre os escolhidos, um se destacava: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Pedro o observava com atenção. Havia em Estevão uma paixão ardente, uma ousadia semelhante à dos profetas antigos. Mas com essa ousadia viria o martírio. Dias depois, Estevão foi preso, julgado às pressas, acusado falsamente de blasfêmia. Pedro ouviu o relato do julgamento com o peito apertado, mas quando soube das últimas palavras de Estevão, soube que a obra continuava mais viva do que nunca. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E depois: Senhor, não lhes imputes este pecado. A morte de Estevão incendiou a perseguição. A igreja foi dispersa. E Pedro soube que chegava o tempo de avançar, para além de Jerusalém, para além dos muros, para além de Israel. O mundo o esperava, e o Espírito o guiaria. O mar de Jope batia manso naquela tarde. Pedro estava hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, e passara os últimos dias em oração, entre o cheiro forte dos couros secando ao sol e o aroma mais suave da esperança que o Espírito derramava sobre ele. Subiu ao terraço para orar. O sol estava alto, o calor pesava no ar,
mas seu espírito era leve, elevado. Foi então que teve uma visão. O céu se abriu, e algo como um grande lençol descia, preso pelas pontas. Dentro havia todo tipo de animais impuros segundo a lei. Uma voz lhe disse: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Pedro recuou. "De modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa comum ou imunda." A voz respondeu: "Não chames impuro ao que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes, e então o lençol subiu aos céus. Pedro ficou perplexo. O que significava aquilo? O que Deus estava tentando lhe mostrar? Ainda meditava quando 3 homens chegaram à porta da casa. Haviam sido enviados por um centurião romano, Cornélio, homem piedoso e temente a Deus, que orava constantemente. O Espírito sussurrou ao coração de Pedro: "Vai com eles sem hesitar, porque fui eu quem os enviei." Pedro partiu com os homens até Cesareia. Ao chegar, encontrou a casa de Cornélio cheia, familiares, amigos, todos aguardando famintos, não por pão, mas por revelação. Cornélio se prostrou diante dele, mas Pedro o levantou. "Levanta-te, também eu sou homem." Então Pedro compreendeu o lençol, a voz, a nova direção. Com olhos marejados ele disse: "Na verdade, compreendo que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que o teme e faz o que é justo, seja de que nação for." E então pregou. Com a mesma paixão com que falara em Jerusalém, com a mesma chama que o fez enfrentar o Sinédrio, Pedro agora anunciava o Cristo ressurreto a gentios, antes considerados impuros, agora alvos da promessa divina. Enquanto falava, algo sobrenatural aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam. Pedro ficou em silêncio, assombrado. Os crentes judeus que estavam com ele também. Eles falavam em línguas, glorificavam a Deus. Era Pentecostes de novo, mas agora entre os gentios. Pedro, com o coração rasgado de alegria, declarou: "Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo?" E os batizou em nome de Jesus Cristo. O mundo havia mudado, o reino havia transbordado. Pedro voltou a Jerusalém e relatou tudo aos irmãos. Houve espanto, houve resistência, mas também rendição. Então, também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida, disseram. Mas as provações não cessariam. Tempos depois, Herodes, com o intuito de agradar os judeus, mandou matar Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava, mandou prender Pedro. Trancado em uma cela, entre soldados, acorrentado, Pedro dormia, não com inquietação, mas em paz, pois ele já havia negado, chorado, sido restaurado e enviado. Agora, ele descansava nos braços da vontade de Deus, mas Deus ainda não havia terminado com ele. Naquela noite um anjo entrou na cela. A luz encheu o lugar. "Levanta-te depressa." As correntes caíram. "Cinge-te e calça as sandálias." Pedro obedeceu. Passaram pela primeira guarda, pela segunda. Chegaram ao portão de ferro da cidade, que se abriu sozinho. Pedro atravessou, e o anjo desapareceu. Só então percebeu, não era sonho, era libertação. Pedro foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam orando por ele. Bateu à porta. A serva Rode reconheceu sua voz, mas de tão alegre, esqueceu-se de abrir. Correu contar aos outros: "Pedro está à porta." "Estás louca?" disseram, mas era ele, o homem que havia andado sobre as águas, que havia chorado amargamente, que havia sido restaurado pelo Cristo, que pregara diante de milhares, que vira sua sombra curar, que agora fugia para sobreviver, não por covardia, mas por obediência à estratégia divina, pois ainda havia mais por vir. Anos se passaram. Pedro continuou viajando, pregando, escrevendo, fortaleceu os irmãos, exortou os fracos, desmascarou os falsos mestres e, por fim, foi levado a Roma. Ali, sob o governo de Nero, foi preso, condenado e crucificado. Mas, segundo a tradição, pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como seu Senhor. Seus olhos se fecharam, mas sua fé não, sua jornada não, pois até hoje suas palavras vivem. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, e sua vida ecoa uma verdade eterna. Aquele que é fraco pode ser feito rocha, aquele que falha pode ser restaurado.
Aquele que teme pode, pela graça, se tornar corajoso. Pedro viveu, morreu, mas pela fé tornou-se eterno, como a palavra que carregava. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo. Deixem um like e inscrevam-se no canal.